Boa noite, graça e paz do Senhor, tudo bom? Muito bom ter você aqui, que saiu de casa na sexta-feira à noite, com chuvinha, né? Tava bom para ficar em casa com o maridão, assistir uma Netflix, alguma coisa assim, né? Mas você escolheu estar aqui na casa do Senhor, onde a gente vai poder ter um momento de palavra do Senhor, um momento de comunhão entre nós, nos conhecermos um pouco melhor. Então eu agradeço a Deus por cada uma de vocês que se dispôs a estar aqui hoje à noite. Nós vamos ter um culto um pouco diferente hoje. Nós vamos ter um bate-papo entre mulheres, de frente com a Cris, vai ser uma brincadeira com ela. E nós vamos ter um bate-papo falando um pouco do empoderamento feminino e do movimento feminista, né? E como isso influencia nas nossas vidas, como a gente vê isso dentro da igreja e muitas vezes está perto das nossas casas, dos nossos lares, coisas que a gente não percebe. Às vezes vai entrando tão sutilmente nas nossas vidas, né? Então a gente vai ter um bate-papo sobre isso e depois um fechamento com a palavra do Senhor também, né? Então eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor para que o Senhor ministre no nosso coração, para que a gente enxergue com os olhos dele como nós devemos agir como mulher, como esposa, como mãe, como profissional no mercado de trabalho, e que Deus use as nossas vidas dessa maneira. Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Pai, pelo privilégio de estarmos reunidas, de estarmos juntas aqui na casa do Senhor. Quero colocar cada vida, cada irmã aqui presente, cada criança que veio junto também. Abençoe os seus lares, os seus esposos. Que o Senhor esteja abençoando cada família aqui representada. Usa, Senhor, este momento que nós vamos ter de bate-papo, ó Pai, onde a gente vai ver o que tem acontecido na sociedade, no mundo aí afora, que tem influenciado de forma negativa nas nossas igrejas, nos nossos lares, na sociedade. Queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, para que o Senhor use as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé, então? Quero te convidar a adorar o Senhor. Feche os teus olhos. Acalma o teu coração nessa hora. Ele está aqui no nosso meio. E a sua palavra diz que Ele habita em meio aos louvores. Por isso, Senhor, nós te entregamos nessa noite todo louvor, toda honra, toda glória. Dedicamos, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações a Ti, Jesus. Recebe, Senhor, como aroma suave. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor, porque somos amadas por Ti, Jesus. Obrigada, Senhor, pela Tua cruz, pelo Teu sangue, pelo Teu favor. Tem ciúmes de mim. O Seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de Sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Obrigada por esse amor, Jesus. Santo, santo, santo é, Senhor. Obrigado pela Tua presença, Espírito, pelo Teu sopro nessa noite, pelo Teu toque, pelo Teu abraço, pela Tua cura. Aleluia.
O seu olhar de graça nos atrai, a redenção se agraça. É um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso, diga a Ele, me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Obrigada por esse amor, Jesus. A Ti toda glória, toda honra. Rendemos, Senhor, as nossas vidas. Senhor, tudo isso que está sendo feito, Senhor. Cada mulher aqui, cada coração que entrou aqui nessa noite, nós rendemos a Ti, Pai. Entregamos diante do Teu altar, Senhor, esse movimento, essa reunião de corações que estão aqui unidos para Te adorar, para receber, Senhor, a Tua ministração e sermos transformadas pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, a Ti toda glória. Renda a Ele. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. Mais uma vez, renda ao Senhor. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. A Ti, Jesus. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. Aleluia, Jesus. Recebe, Senhor, a nossa entrega, Pai. Recebe os nossos corações. Continua conosco nesse tempo, Pai. Que a Tua doce presença nos envolva. Se derrame sobre nós, Jesus. E que possamos realmente sair daqui transformadas, cheias de Ti, cheias do Teu
da tua unção, transformadas para transformar, Jesus, curadas para curar, ó Pai. Levanta-nos, Senhor, na nossa geração, no nosso tempo, como mulheres de Deus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Quero chamar minhas convidadas para subir aqui. Vocês podem sentar. Fiquem à vontade. Bom, nós vamos ter um bate-papo. Hoje não vai ser aberto para perguntas, nada, porque a gente vai estar mais trazendo um informativo também para vocês do que é, porque a gente começou a estudar a partir do tema trazido, né? Porque a gente não tinha noção de todo o estrago que tem sido feito, né? Pelo movimento feminista, né? Então, eu quero apresentar a vocês a Cris. Ela é jornalista, ela tem ajudado aqui na igreja nos podcasts também. Então, ela é uma bênção nas nossas vidas aqui. Obrigada, Adri. A Nicole, né? Ela e o César Graça e paz. são líderes do Ministério de Casais. A Clarice também, aqui do Ministério Infantil, Mulheres, Paz para Toda a Vida, está envolvida em tudo aí também, né? Então, nós vamos ter esse bate-papo, daí eu vou deixar por conta da Cris, a condução aí. Obrigada, Adri. Boa noite, tudo bem, meninas, mulheres maravilhosas, que a gente está hoje aqui, estamos aqui reunidas, né, para esse encontro, então, na igreja. E primeiro quero agradecer a Adri pelo convite, é uma honra participar, meninas. Estou aqui com a Nicole, com a Clarice e com a Adriana para a gente falar sobre feminismo. Vamos tentar trazer informações para vocês de um modo bem didático. Ninguém aqui é especialista no assunto, a gente estudou um pouquinho, mas vamos tentar chegar na essência do feminismo, né? No que realmente ele tem trazido para a sociedade. Aliás, eu acho que muitas de vocês, independente da idade, já escutaram a palavra feminista, né? E talvez até já tenham se sentido, de certa forma, feministas. Talvez até levantado a bandeira. Uma fase da minha vida eu já levantei. Não fui do movimento, mas achava que muita coisa, pensava muito diferente do que eu penso hoje. E essa transformação vem por estudo, vem também principalmente pela palavra do Senhor, né? Então eu queria começar, acho que com a Nicole, ou acho que com a Clarice, né? Porque a gente tem uma palavra aqui que está nesse universo feminino, feminista, que é o empoderamento. Eu queria pedir para você, Clarice, o que é? Qual que é a essência dessa palavra? O microfone tem problema comigo sempre, até no culto do louvor, na hora do louvor. Boa noite. A gente quer abençoar a vida de vocês. Por isso que a gente está fazendo esse culto hoje, né? A intenção é essa. Que a nossa vida possa ser abençoada com essa palavra. Que a gente possa aprender mais sobre a palavra do Senhor. Para trazer luz na nossa vida. A gente tem visto que o movimento feminista, ele tem entrado nas famílias cristãs. De forma muito sorrateira, sabe? Às vezes você nem se deu conta de que você está tendo palavras dentro da sua casa de um movimento que não é um movimento cristão. Então, uma palavra que eles usam muito forte no movimento feminista é o empoderamento da mulher. Alguém já ouviu? Todas, né? Então, mas essa palavra empoderamento, ela não nasceu no movimento feminista, tá? Ela já existe bem antes, né? Ela está no dicionário, essa palavra empoderamento, né? Empoderar. E o que é empoderar? Empoderar é dar poder, né? É dar autoridade, é capacitar alguém. E o dicionário, ele expande essa interpretação e ele diz assim: empoderar pode ser usado como passar a ter o domínio sobre a sua própria vida. É nesse sentido que as feministas falam, né? E dentro desse conceito de ter o domínio sobre a sua própria vida e ter poder, o que a nossa Bíblia fala?
Porque a gente está aqui como mulheres cristãs, que seguem a palavra de Deus. E como cristãs, isso aqui, ó, é o nosso manual. Fala muito mais para nós do que qualquer movimento que começou muito depois, né? E isso aqui fala o que para nós? Sobre empoderar. Isso aqui fala em Atos, capítulo 1, versículo 8, o que é empoderar. Deus falou ali para a gente, Jesus falou, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ali ele nos capacitou. E Jesus falava para uma multidão. E ali tinham homens, mulheres, crianças. Então ele não estava falando para os homens. Ele estava falando para todas nós também. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ali o nosso Senhor nos empoderou. Amém? E mais uma coisa que fala sobre poder, sobre o que o feminismo fala, é sobre liberdade, né? Esse empoderamento no feminismo, ele tem relação com liberdade. Mas qual que é a liberdade que a feminista prega? A liberdade sexual e a liberdade financeira. E eu volto para a palavra de Deus. O que ela nos diz a respeito da liberdade? O que o nosso Deus fala? Lá em João, capítulo 8, se você quiser anotar depois desses versículos, porque toda vez que nós somos confrontadas com uma feminista, nós temos que usar do nosso conhecimento bíblico para falar. Isso aqui é muito mais antigo do que o movimento feminista. Isso aqui nos mostra como fomos empoderadas e libertas, né? Como fomos feitas livres. Lá em João, capítulo 8, versículo 36, diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Nós não precisamos de um movimento criado por homens e mulheres, entre aspas, para dizer como nós somos livres, porque nós sabemos qual é o caminho para ser livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E mais um versículo, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo, olha que interessante, a jugo de escravidão. Ele já nos libertou. Nós não precisamos nos sujeitar a nenhum tipo de nova liberdade que o mundo nos ofereça, porque nós somos libertas nele. Mas é muito importante no mundo que nós vivemos conhecer o nosso inimigo. Vocês concordam comigo? Como é que você vai para uma guerra se você não conhece o seu inimigo? Não tem jeito, Não né? tem como, né? Você vai lutar como? No mínimo, você tem que fazer uma pesquisa básica para saber que tipo de inimigo você vai combater. Por isso, nós resolvemos trazer algumas informações históricas a respeito do feminismo, para que a gente saiba quem é esse nosso inimigo. Mas a nossa arma é essa aqui, ó. E a gente sabe o que nos traz empoderamento e liberdade. Amém? Amém, amém. A Nicole vai trazer para a gente essas informações. Vou passar a bola agora para a Nicole, porque a essência do feminismo, como a Clarice bem colocou, são os homens, né? Porque o fundamento, aliás, muitas das feministas, para não dizer a maioria, se baseiam em pensamentos masculinos. Elas pegam o que os homens ditaram para elas e colocaram como se fosse fala delas, né? Enfim, usam isso para deturpar. Como começou o movimento feminista, Nicole? Eu tenho 2 medos, um é de microfone e outro de falar em público. Mas eu assisti o podcast do pastor que você tem que vencer seus medos, então eu estou aqui vencendo os meus, tá? Antes de eu falar a respeito da história do movimento feminista, a humanidade, ela trabalhava a questão de educação, de conhecimento. Durante 2.500 anos, nós tivemos a escola clássica. O que era a escola clássica? Ela ensinava o ser humano a pensar. Para o ser humano pensar, ele tinha que conhecer, né? Ter o conhecimento, para ele ter entendimento, para adquirir sabedoria. Então, durante 2.500 anos, a humanidade, na época dos grandes pensadores, lá, os gregos, e nós precisamos hoje voltar a essa escola clássica. Nós precisamos conhecer, saber a história, saber o que a história diz, para a gente entender o que a nossa sociedade está vivendo, para a gente ter sabedoria. Dizem que estamos vivendo uma era de mulheres tolas.
E nós precisamos ser a mulher sábia, a mulher de Provérbios 14:1, que diz: a mulher sábia, ela edifica o lar. A mulher tola, com suas próprias mãos, destrói. Então, nós precisamos conhecer. E eu confesso para vocês que eu não conhecia a história do feminismo. Eu tive que estudar. E eu vou falar um pouquinho para vocês, assim, só para a gente ter uma ideia do que é o movimento feminista. Então, nos anos de 1650 até 1800, nós vivemos a era do iluminismo. Então, o que foi a era do iluminismo? Foram pensadores, filósofos que trouxeram a era da razão. Então, você precisa pensar com a razão. Nessa época, nasceu então a teoria da evolução, do Charles Darwin, que diz que nós descendemos do macaco. A teoria do humanismo, nós precisamos olhar para si, né, viver o nosso umbigo. O relativismo, que tudo é relativo, né? O que é belo? Não, belo é relativo. O que é bom? Não, bom é relativo. O que é a verdade? Não, a verdade ela é relativa. Então, muitas coisas contra Deus. Na realidade, eles quiseram tirar Deus do foco, porque a igreja dominava, né, até então. Quiseram tirar Deus do foco. E um cidadão chamado Karl Marx, quem já ouviu falar? Quem é Karl Marx? Então, esse cidadão que nasceu em 1818, um pouco depois dessa era do iluminismo, influenciado por todas essas ideias, ele disse: eu vou tirar Deus do céu. Nicole, deixa eu só te interromper rapidinho, que eu separei a frase aqui dele, que é clássica, né? Se a origem da família celestial não é mais que a prefiguração da mesma família terrena humana, é esta que deve ser destruída. Então, ele veio para destruir a família mesmo, e a filosofia feminista veio nessa onda, né? Sim, o comunismo, ele gostaria de destruir 3 coisas, né? Ele falou assim: nós precisamos destruir 3 coisas que são a base da sociedade: a família, a igreja e a educação. E como que se destrói a família? Vamos tirar a mulher de casa. Ai, olha, você precisa trabalhar. Você precisa trabalhar, você tem o direito de trabalhar. Liberdade financeira. Gente, quem que quis dar esse direito para nós, né? Hoje perguntam: você trabalha? Não, graças a Deus. Eu tive que trabalhar em muitos anos, mas graças a Deus, hoje eu não estou trabalhando. Fora, né, Nicole? Porque nós trabalhamos em casa. Sim, sim. Então, ele falou o seguinte: vamos tirar a mulher de casa, vamos tirar dela a maternidade, né? Você não precisa de filhos, filho só vai te atrapalhar, aborta, né? Engravidou, aborta, engravidou, aborta. Vocês sabem que na Rússia, quando foi implementado o comunismo e eles legalizaram o aborto, as mulheres, elas faziam tantos abortos, isso é depoimento de um médico, que a mulher, às vezes ela estava grávida e ela fazia qualquer esforço, uma tosse, um espirro, ela chegava a abortar. De tantos abortos que as mulheres faziam. Gente, isso é coisa do diabo. Violência contra a própria mulher. Isso é coisa do diabo. Sem perceber, elas se Com certeza, né? Não consegui falar a palavra. Violentavam. Violentavam. Isso. Sim. Então, essa foi a filosofia dele. Vamos tirar a mulher de casa, vamos tirar dela a maternidade e vamos o quê? Propagar a libertinagem. Você precisa ter muitos parceiros sexuais, você não precisa ter um marido, porque tudo é opressor, né? É o patriarcado, né? O casamento é opressor, a igreja é opressora, a maternidade é opressora, tudo é opressor. O cristianismo é opressor. Sim, sim. Tem uma frase aqui da Simone de Beauvoir, que é uma das papisas do feminismo da segunda onda, que ela fala o seguinte, ó. Simone de Beauvoir diz que a coisa que mais fortalecia a opressão das mulheres era a Bíblia e o cristianismo. Que todas as mulheres da Bíblia eram um símbolo da opressão e que Deus era o primeiro a ter que ser mudado. Oi? Essa questão da mulher no mercado de trabalho também, Nicole, a gente conversava antes, né? Vem muito da Revolução Industrial, né? Sim. Porque começou do final do iluminismo. Exatamente. Veio a Revolução Industrial, coloca todos os homens trabalhando, ganhavam lá um certo salário, as mulheres estavam em casa, cuidando da família, fazendo um papel
fundamental para o homem poder trabalhar e poder prover o lar. A Revolução Industrial veio com um discurso de vamos te dar uma oportunidade de trabalho, mulher. Você precisa ter o seu espaço. Você não tem espaço em casa, né? Você é oprimida pelo marido, então a gente quer que você também tenha o seu espaço. Aí camuflado com oportunidade de trabalho. Mas era a mulher foi para o mercado de trabalho para ser mais mão de obra para os empresários, para os grandes, para quem dominava naquele momento, né? A estrutura. E ela foi para o mercado de trabalho e o salário do homem baixou. Porque, claro, né, eles tiveram que pagar a mulher também. Baixando o salário do homem, equivalendo com o da mulher, o que acontece? Os filhos ficam aonde? Ficam com babá, vão ter que ir para a escola, né? Aí não tinha mais condição financeira. Era todo mundo no mercado, todo mundo na rua, né, como está hoje, né? A gente acaba terceirizando a nossa responsabilidade de cuidar do lar, de cuidar dos filhos, de, né, educá-los no caminho do Senhor. Eu acho que é interessante reforçar também, né, que ninguém está dizendo aqui que a mulher não deve trabalhar fora, meninas. Eu ia falar isso. Vamos deixar isso bem claro agora, né? Se profissionalizar. Deve sim se profissionalizar, deve buscar o que você deseja, deve somar com o seu marido, com o seu companheiro, mas tem que ter a opção também de não querer fazer isso. E o movimento feminista não está do lado dessa mulher. Eu acho que não ter uma cobrança da sociedade em cima de nós de que se você fala para uma feminista que você não quer trabalhar, que você quer ficar em casa, você está fora. Você não é vista como para ela nem como mulher. Mas isso, olha, há 25 anos atrás, quando eu me formei em psicologia, teve uma amiga, eu fiz estágio, fiz tudo direitinho, tudo bonitinho e tal. Aí, quando eu me formei, uma amiga minha veio me perguntar qual empresa que eu ia trabalhar, porque eu gostava bastante da área de RH também. E eu falei assim, não, eu acabei de casar, eu quero cuidar da minha casa, do meu marido, recém-casada, né? Ela parou, ela fechou assim, a cara dela caiu assim no chão. Ela falou assim, nossa, que absurdo, como assim? Você não vai trabalhar, não vai cuidar das... E ela também era cristã, né? E infelizmente, alguns anos atrás, eu fiquei sabendo que ela e o esposo se separaram, tal. E eles eram líderes de ministério na igreja, né? Então, deixou esse feminismo entrar ali na enraizar, família. Né? Acho que é inversão de valores, né? É inversão de valores. Que acho que também, né, Nicole, a gente pode trazer isso. Tem isso muito forte no feminismo, né? Inverter os valores, né? Inverter os papéis. Sim. Os papéis. Então, eu quero deixar aqui, para as mulheres que trabalham fora, a minha admiração. Verdade, né? Porque uma mulher que trabalha fora e tem família, seja ela filho só ou marido e filhos, e ela tem que trabalhar fora e em casa, ela trabalha muito. Eu sei, né? Nós sabemos, não é verdade? Acho até que talvez muitas desejariam não ter que trabalhar fora, porque é puxado demais. Eu que não estou trabalhando fora, acho puxado. Imagina quem chega de uma rotina de trabalho, o estresse do mercado, a tal da dupla jornada, a tripla, né? Porque, meu Deus, aí a gente estava comentando, e a Bíblia, ela não diz que nós não podemos trabalhar. A palavra de Deus nunca disse isso. Sabe, a gente vive um mundo decaído, né? Desde que o pecado entrou no mundo, o mundo está decaído. Sim, o feminismo, na realidade, ele nasceu no Jardim do Éden. Exatamente. Por quê? A serpente chegou para Eva e mostrou para ela o que ela não tinha. Adão e Eva tinham tudo, gente. Tinham a presença do Senhor, tinham tudo que você pode imaginar. Eles tinham na vida deles. O que a serpente fez? Ela olhar para o que ela não tinha. Achar que ela precisava de algo que ela não tinha. E é isso que... E era vaidade, né? E era vaidade. Então, assim, a Bíblia não fala isso. Aí eu estava lendo sobre Provérbios 31 e até comentei com as meninas que muita gente pensa assim, nossa, é uma utopia Provérbios 31. Essa mulher não existe. E eu estava lendo ontem, relendo, e eu pensei, epa, eu sou a mulher virtuosa. Gente, eu acordo super cedo. Sou a primeira que acordo, geralmente a última que dorme. Não é assim? É assim, gente, que diz a ali. Clarice levanta às 5h30 da manhã para caminhar. Para conseguir, porque senão eu não consigo caminhar. Deus abençoe eu tenho que dar conta a Clarice. de tudo. Deus abençoe, porque eu não estou dando conta mais, nem das 5h30. E nem precisa, né? A gente se cobra muito. Aí o que acontece? Você acorda, é a primeira a acordar, a primeira a arrumar tudo. Eu não costuro. Estava lendo Provérbios 31, a mulher virtuosa costurava.
Mas a gente é que cuida da roupa do marido, a gente é que cuida da roupa dos filhos. Se precisar arrumar, a gente que vai mandar arrumar. Quer dizer, a gente às vezes pensa que tem que seguir como está ali. Porque o mundo realmente mudou. Nem todo mundo vai cozinhar, porque não tem dom, não vai costurar, mas vai administrar a casa, né? Vai fazer a casa fluir. Então, gente, nós somos a mulher virtuosa. Nunca deixe alguém dizer que não tem valor você ficar em casa cuidando da sua casa, né? E ali a mulher virtuosa, ela inclusive trabalhava fora, gente. Ela comprava e vendia terrenos. Ela costurava para fora. Ela trabalhava fora. A Bíblia em momento nenhum diz, eu estou falando isso para você poder dizer para uma feminista. A Bíblia em momento nenhum diz que nós não podemos trabalhar fora. O que a Bíblia nos mostra são as nossas prioridades. E nós precisamos andar dentro das prioridades estabelecidas por Deus. Porque quando a gente sai daquilo que Deus estabeleceu, vai dar ruim, para dizer igual o povo diz hoje, né? Vai dar ruim, não vai dar certo. Então, o que a Bíblia nos fala é isso, existem prioridades. Primeiro Deus, depois se você se casou, a sua casa, a sua família. Depois, se você quer trabalhar, o seu trabalho. Então, o meu louvor, viu, a minha admiração para aquelas que têm casa, família e trabalham fora. Porque eu acho muito lindo, eu tenho umas amigas, sabe, maravilhosas, mas assim, elas ganham 20 mil. Aí elas têm babá, cozinheira, né? Fácil, né? Tipo, eu acho que é bem mais fácil, porque se eu chegasse em casa morta, exausta, e tivesse ainda que cuidar da comida, da limpeza e do, né? Mas você sabe que nesse ponto, rapidinho, Clarice, tem muito a ver também com a falta de homens fortes. Que quando não tem um homem forte dentro de casa, é muito fácil a mulher ir para esse lado do feminismo, porque ela tem que dar conta de tudo. Porque ela não tem um homem forte do lado. E quando eu falo forte, meninas, vocês vão me entender, não é questão financeira apenas. É claro que o homem tem que estar à frente, tem que te dar aquela tranquilidade para você poder cuidar da família, né? Porque imagina uma mulher que tem que cuidar da casa, dos filhos, das contas, pagar tudo, se preocupar com tudo. Ela uma jornada difícil. Uma jornada difícil, muito né? Difícil. Então, quando o homem se coloca no papel de provedor, não só financeiro, ele te dá essa segurança para você poder ser mulher. Para você poder olhar para o teu filho, para você poder olhar para a tua casa. Eu vejo que não sobra tempo para algumas mulheres fazer isso, e é culpa também de muitos homens. Sim. Que mandam as mulheres para o feminismo. Eu acho que é tempo da gente olhar para o projeto original de Deus e ver o que Deus espera do homem e o que Deus espera da mulher. Porque às vezes a mulher realmente ela toma a liderança, ela passa que nem um rolo compressor, sem opção, e o homem ele até se acomoda ali, então deixa ela cuidar. É que nessa inversão de papéis, onde a mulher cumpre o papel do homem como provedora, como cuidando de tudo, das finanças, da casa, de tudo, ela acaba deixando o marido meio perdido. Então, nós temos uma geração agora de homens que se acomodaram, porque as mulheres tomam iniciativa. A gente vê uma coisa para fazer e não é feita, o que a gente faz? A gente faz. A gente vai lá e faz. Então, o homem ele acostumou a ver a mãe dele tomar iniciativa, a esposa, quando ele casa, também faz. E nós vemos uma geração de Peter Pan. Aqueles rapazes que querem ficar muito tempo na casa dos pais, porque eles não querem assumir a responsabilidade de homem, né? Então está faltando essa masculinidade. Também, exatamente. Né? Retomar essa masculinidade, esse papel de provedor, esse papel de protetor da família. E isso não é machismo. Não é machismo. Não é machismo. É o papel bíblico do homem. E nós temos isso dentro da igreja. Deixa eu fazer uma pergunta, então, polêmica. Existe feminista cristã? Não existe feminista cristã. Não existe. Não. Alguém que é a favor da liberdade sexual, de ter múltiplos parceiros, de tirar uma vida, você abortar a criança do seu ventre e de você negligenciar a sua casa, ela não entendeu. Tirar Deus do lugar dele, você leu também. Tirar Deus do lugar dele. Tirar Deus do céu. Que é o principal, né? O cristianismo e o feminismo são opostos. Não tem como caminhar junto, né? Não tem. Se você olhar a vida dessas papisas aí do feminismo, tipo Simone de Beauvoir, ela era professora na universidade, dava aula numa escola,
E ela aliciava as crianças, as meninas, para ter relações sexuais com ela. E ela ainda levava para o parceiro dela. Ela foi parceira durante muitos anos do Jean-Paul Sartre. E ela trazia daí as meninas para fazerem sexo com ele também. Ela foi, inclusive, ela teve o certificado de professora cassado por conta disso. Então, isso é a vida dessas mulheres. Se olhar a vida de cada uma delas, elas são mulheres que, desculpa, mas elas não conheceram Jesus, elas não sabem o que é você ter um casamento aos olhos de Deus, um Deus fazendo parte do seu casamento, né? Eu falo muito para os casais lá o seguinte: a gente precisa ter uma vida espiritual saudável, para a gente ter um casamento saudável nos padrões de Deus, para construir uma família saudável, para a gente fazer parte de uma igreja saudável que vai fazer diferença nessa sociedade, porque é só, gente, Jesus Cristo é a resposta para o feminismo, é a resposta para o racismo, é a resposta para tudo. Jesus Cristo é a resposta que a sociedade precisa, e Jesus Cristo está aqui e nas nossas vidas, e a gente precisa proclamar essa boa nova para essa sociedade. Amém. Amém. Desconstruindo, né, esses conceitos errados sobre empoderamento, sobre liberdade, que você sabe que estão errados, que não são os conceitos base da nossa fé cristã, né, que não são aquilo que rege a nossa vida através da Bíblia, não é isso que a Bíblia diz. E mais uma vez você pode pensar assim, que a Nicole falou esse exemplo dessa feminista, você pode pensar assim: não, mas eu sou feminista, mas eu não tenho uma vida promíscua assim. Gente, mas os conceitos não são só esses, né? Eu acho que a gente tem que ter um conhecimento e um entendimento do que a gente fala, para falar com autoridade, né? Para dizer: não, eu não sou feminista, eu sou feminina. Sou mulher. Eu sou mulher. Não preciso de um movimento para me descrever como mulher. E você vê que foi um homem que criou toda essa diretriz. Então, por que elas se acham tão independentes e livres debaixo de um argumento de um homem? E essas mulheres feministas, né, não só Simone de Beauvoir, mas várias, na história, eram todas oprimidas por homens. Elas tinham uma vida muito deturpada, cheia de coisas cabulosas, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas não eram exemplos de virtude. Tinha traição no meio, tinha promiscuidade, tinha depravação, tinha pornografia. E aí elas são símbolos de mulheres, para dizer o que a gente deve ou não deve fazer para se achar mais mulher ou não. Nem precisa voltar tanto atrás, né? Porque não tem nenhuma manifestação feminina que as mulheres não apareçam nuas, né? Então não precisa ir lá muito atrás para a gente ver que... Por que esse tipo de manifestação, né? Por que eu preciso expor o meu corpo, sagrado, né? Para poder... Os homens não fazem essas manifestações assim. Então, por quê? Complicado, né? Realmente se deturpou totalmente os valores. A questão também da igualdade que a gente estava falando, meninas, não somos iguais. Eu acho que esse é o grande... Graças a Deus não somos iguais, porque eu cheguei hoje com 18 litros de refrigerante e suco e um abençoado estava entrando. Eu falei: eu preciso da sua ajuda, você pode carregar essa caixa para mim? Obrigada, você é um anjo que Deus colocou aqui, porque eu não tenho força. Tem coisas que a gente não tem. Gente, Deus fez o nosso corpo exatamente para o papel que nós temos para desempenhar. Amém. E quando a mulher não desempenha o seu papel, ela não tem estrutura física, nem emocional, nem psíquica, e acaba se estressando, acaba entrando num estresse, num colapso, porque a gente não tem essa estrutura, né? Com certeza. Uma coisa que eu tinha até anotado aqui, no consultório eu tenho atendido muitas mulheres com crise de pânico, de depressão, de ansiedade. Por quê? Porque elas têm exercido um papel que não é delas. Elas estão sobrecarregadas, elas estão assumindo uma autoridade que não foi dada a elas, foi dada ao marido, foi dada ao homem, né? E é do homem que vai ser cobrada essa autoridade, essa liderança, né? O sacerdote do lar, aquela pessoa que tem que cuidar e prover o lar, né? Eles falam muito da... Desculpa, Clarice. Eles falam muito essa questão da submissão da mulher, que a mulher se sente inferior ao homem quando ela se submete. Não, gente, se você olhar a Bíblia, a régua do homem é muito maior do que a nossa. Porque a gente tem que se submeter ao marido, mas o marido tem que se submeter a Cristo. A missão é dele. Exatamente. Ele tem que amar a esposa e dar a sua vida como Cristo deu a vida dele pela igreja.
né? Então, a régua deles é bem maior. E nós não estamos, quando nós nos submetemos aos nossos maridos, mulheres, olha, eu levei algum tempo para aprender isso e ter que colocar Demorou, em prática né? na minha vida, tá? Quem não, né? Mas, por quê? Porque eu fui educada de uma forma que você não pode obedecer a nenhum marido. Você tem que trabalhar fora, você tem que ganhar o teu sustento, você tem que ser... Porque você não... independente. Mas, glória a Deus, que Deus muda isso dentro da gente, né? Mas você não se submete ao seu marido, você obedece a Deus. E se você não se submete ao seu marido, você está em desobediência a Deus. Essa é a nossa régua. E aí, assim, alguém pode falar, né? Mas se o meu marido não faz, né? Daí eu faço como? Você puxa o freio de mão, infelizmente. Exatamente, você conversa. Não tem outro jeito. Você Uma amiga uma vez deixa falou ele para mim, você deixa ora. a vaca ir pro brejo. Porque assim, eu tenho 49 anos, eu fui casada por 13 anos e perdi o meu marido com câncer na cabeça. Eu sou casada pela segunda vez há quase 10 anos. O meu primeiro marido, ele era uma pessoa muito pacata, muito calma, muito tranquilo. E eu tinha que puxar o freio de mão, porque senão eu passava por cima dele, sabe? E quando eu fui casar, o meu pai, eu acho isso maravilhoso. São algumas coisas que eu me lembro assim do meu pai que, né, para mim me apaixona. Ele faleceu ano passado. O meu pai me chamou, em particular com a minha mãe, e falou assim: você sabe que você que vai mandar na sua casa, né? Aí eu virei para ele e falei assim: não, pai, você está enganado. Quem vai mandar na minha casa é o Jabe. E eu tinha esse entendimento. Então eu tinha que fazer o quê? Puxar o freio de mão, não tinha outro jeito. Ir para a cruz, clamar: Jesus, empurra esse homem, por favor. Porque se eu passasse por cima dele, o prejuízo era meu, né? Eu ainda ia ser prejudicada. Com certeza. Então, gente, se você casou e seu marido é mais devagar que você, vai para o Senhor e puxa o freio de mão. Porque a gente foi feita para ajudar, não para atrapalhar. E auxiliar, né? Auxiliar, ajudar. Ser auxiliadora do lar, né? Exatamente, né? E eu vou falar, a gente só pede ajuda para quem é tão bom quanto a gente. Então, assim, não se sintam inferiorizadas em ser a ajudadora, porque nós somos muito boas nisso. E essa questão também, já indo para a reta final, não sei como é que está o tempo, Adri? Eu estou sem relógio. Enfim. Mas quando a gente fala de igualdade, meninas, também tem muito no feminismo essa questão do trabalho, né? Porque a mulher ganha menos que o homem. Ok, se a mulher fizer uma função diferente da do homem, com menos capacidade técnica, ela vai ganhar menos, como qualquer pessoa, né? Se não, se ela tiver a mesma função, ela vai ganhar igual, com a mesma competência técnica. Então, não é o sexo que define valor de trabalho, né? Isso é muito discurso de feminista também. Outra questão é a igualdade no ambiente de trabalho também. Estava até conversando com as meninas. Onde as mulheres feministas querem igualdade? Nos cargos de chefia. A maioria, né? Porque se você pedir para elas se elas querem entrar lá no esgoto, lá onde estão a maioria dos homens trabalhando, eu não conheço nenhuma que esteja. Talvez tenha uma, né, nesse universo. Também nesses andaimes pendurados por aí, os homens têm mais força, são mais, entre aspas, acho que eles nem são corajosos, né? Eles vão porque tem que ir. Mas eles estão lá fazendo isso. E graças a Deus, porque é o papel deles, né? Que eu não sei, não me acho que legal, eu queria me pendurar lá em cima, porque eu acho que eu tenho que ter o mesmo direito que o homem, né? Prefiro ficar aqui embaixo ajudando. Elas querem ter o mesmo direito. Exato, quando é conveniente para elas. Então, esse discurso é muito falho, né? Agora, muito raso também, né? Da igualdade. A gente estava falando sobre o que isso tem a ver com a gente, igreja, né? Como que isso entra na nossa casa. Então, eu vou dar um testemunho bem rapidinho, né? Que a Adri vai concluir aqui. Às vezes, a gente não percebe, mas o feminismo já está na nossa casa. Como eu falei, na minha idade, né, com 49 anos, eu cresci com o seguinte pensamento. Fui criada dentro de um lar cristão, tá? Minha avó cristã, fundadora de igreja, né? Contribuindo com a fundação das igrejas, com a construção. Tenho vários tios pastores. Então, eu tinha um ambiente familiar cristão. E eu cresci pensando assim: eu não vou me casar. Eu vou trabalhar para ter o meu dinheiro. Por que eu cresci pensando assim? Eu cresci na igreja. Eu fui batizada nas águas com 14 anos. Eu fiz confissão de fé, fui batizada no Espírito Santo. Quer dizer, eu posso dizer que eu tive uma vida bem certinha.
Por que eu cresci pensando assim? Aí, como a gente pegou esse tema, eu fui conversar com a minha mãe, né? Relembrar algumas coisas. Falei, mãe, minha avó reclamava de trabalhar com serviço de casa? Não, mas sua avó estudou até o 4º ano, porque naquela época o costume era esse, as mulheres estudavam só até uma determinada fase, ficavam em casa e os maridos continuavam se fosse necessário. Então ela me incentivou muito a estudar. E como eu não gostava do serviço de casa, fala da minha mãe, eu dizia para ela, eu vou estudar para não ter que trabalhar em casa. Eu vou estudar porque eu não gosto de tirar pó. Eu vou estudar para não limpar a casa. E ela estudou, se formou, ganhou muito bem, terminou limpando casa, né? Porque nós acabamos voltando para casa. E aí o que aconteceu? Não foi só isso. Olha só que o feminismo entrou na minha família já lá com a minha mãe, que tem 73 anos. A minha mãe, ela se tornou uma mulher independente. Ela fez 2 graduações. Ela ganhava mais do que meu pai quando eles se casaram. Que não tem problema nenhum. Que não tem problema nenhum. Nenhum. Mas Era médico. o meu pai era médico. Quando eles se casaram, ele estava no início da carreira. Então, minha mãe, nutricionista e pianista, ela ganhava muito mais do que ele. Sabe? Ela realmente é uma carteira profissional muito boa. Quando ele se mudou para o Sul, ela parou de trabalhar para cuidar das filhas. Estava longe da família, 2 filhas pequenas. Nós íamos para o Sul, éramos 2 ainda. Ela parou de trabalhar. E ela não sabia pedir dinheiro para o meu pai. Porque ela sempre viveu com o trabalho dela. Ela sempre contribuiu. Ela sempre teve dinheiro para comprar as roupinhas das filhas. Ela sempre teve dinheiro para fazer o que ela quisesse. E o meu pai usou disso para segurar ela nos eixos, assim, sabe como? Então, ele falava assim, você não sabe pedir, eu não vou dar. Você tem que aprender a pedir, né? Ela não sabia pedir. E ela padeceu muito. E eu cresci ouvindo a minha mãe dizer assim, eu não sei pedir dinheiro, porque eu tenho que ter o meu dinheiro, você tem que ter o seu dinheiro, você tem que ter o seu trabalho, você não pode depender de homem. A minha mãe é uma cristã. Ela tem, sabe, ela já deu palavras em reuniões, ela não é uma pessoa que não cresceu, não é leiga, né? Mas eu ouvi isso, e é tão inconsciente que eu cresci com esse pensamento. Quando eu me casei pela primeira vez, eu não queria nem ter filhos. Eu não queria ter filhos, porque eles iam me atrapalhar. Sabe o que aconteceu? Outra ideia feminista. Outra ideia feminista. Gente, mas eu não tinha consciência de que essas ideias eram feministas. Vocês me entendem? Eu não tinha essa consciência. Nossa, querer trabalhar fora e ser independente. Por isso a gente precisa conhecer, para ter entendimento, para adquirir sabedoria. Sermos mulheres sábias. Aí o que aconteceu? 13 anos de casada, eu não engravidava. Eu não engravidava. Eu tive uma gestação impedida, eu fiz fertilização in vitro e não vingou. E aí o que acontece? O Satanás, né? Você não queria ter filho. Não era isso que você falava? Uma vez eu falei para ele, se você quiser ter filho, você vai ter que ter com outra mulher, porque eu não vou ter filhos. Eu era cristã. Isso é o feminismo entrando sorrateiramente nas nossas casas. E hoje está muito pior, porque a tecnologia entrega isso para as crianças muito cedo. Então, de uma forma assustadora. Até Não, rapidinho, hoje... te interrompendo, antes que eu esqueça. Puxando o teu gancho, né, da Maria, essa semana retrasada, enfim, esses dias atrás, ela chegou em casa da escola e eles têm acesso à internet, né? A gente cuida, mas eles têm acesso. Enfim, a gente tenta monitorar, mas chegou e falou para mim assim, mãe, meu corpo, minhas regras, né? Essa frase, né? Ela tem 9 anos. Tem 9 anos. Fez 9, né? Tinha 8 na época. E aí eu olhei para ela. Gente, eu fiquei tão assim preocupada com aquela frase, porque é a frase das feministas, né? E isso leva totalmente ao lado do aborto, né? Se eu tenho uma criança que eu não quero ter, meu corpo, minhas regras, eu vou tirar, né? O que elas esquecem é que não é... Esse corpo não é delas, né? Essa criança que está aqui não é delas, é outro corpo, né? Então isso já cai por terra, né? Se uma feminista te falar isso, você fala, não, o teu corpo é esse, mas esse aí dentro não é teu, né? Mas, enfim, quando a Maria falou isso, eu fiquei nervosa na hora, um pouco assim, mas aí eu pensei, o que eu vou dizer para ela, né? O que eu disse? Sim, minha filha, teu corpo, tuas regras, sim, para determinadas coisas. Que aí eu falei para as meninas aqui que eu disse, olha... Aí eu fui para o lado da violência, né, infantil, enfim, do assédio da pornografia... E do abuso, da pedofilia, né? Da pedofilia, exatamente. Falei para ela, teu corpo sim, as tuas regras. Se alguém te tocar,
de outra forma, que não seja como a mãe toca, quando você vai no banheiro, que você sabe muito bem como é que é. Aí sim, não é as tuas regras. Você pega e avisa a mãe, avisa a professora, avisa qualquer pessoa. E ela me olhou e falou, não, mas eu não estou falando dessas regras não, estou falando da roupa que eu quero usar. Se eu quiser botar uma sainha assim bem curtinha, eu posso, né? Meu corpo, minhas regras. Gente, ela tem só 9 anos. Então, se a gente não estiver perto deles nesse momento e não conversar, é muito fácil para eles serem doutrinados. E, infelizmente, nas escolas também, né? Porque é o discurso que tem sendo feito lá, né? Em todos os cantos, né? Na televisão e tudo mais. Eu fui doutrinada e não sabia, né? Pela minha mãe cristã e não sabia. Então, para a gente ver... Dentro de casa. Dentro de casa, né? Exato. Então, o que aconteceu? Só para terminar o meu testemunho, né? Eu me formei, eu fiz 2 faculdades e meu sonho era ser secretária executiva. Porque cada criança, a gente acha, né? A gente acha assim, que glamouroso que é. E fui. Cheguei a ser secretária executiva, né? Mas olha só que interessante. O Senhor me levou, na época o meu falecido marido ainda era vivo. Eu trabalhei numa empresa de Itajaí, eu era secretária executiva. E fiquei, não lembro quanto tempo. E daí ele teve o câncer, eu tive que sair. Mas sabe aquela experiência que você tem por alguns meses, você fala assim, nossa, eu quero voltar para dentro de casa. Por Deus, foi assim que foi a minha experiência. O meu sonho colorido caiu por terra, não era nada daquilo que eu glamorizava, né, que eu achava que era. Só que eu tinha realmente, não vou ser dona de casa, eu vou ter o meu dinheiro. Gente, eu sou dona de casa. Né? Eu sou dona de casa, o Senhor me abençoou com a Manuela, que é minha filha, que foi um milagre de Deus na minha vida, porque eu tive endometriose severa por muitos anos, engravidei tive a Manuela com 42 anos, né? E assim, não vou entrar no mérito se foi uma reação da minha fala, mas de fato eu vivenciei a angústia de pensar nisso, né? Que eu tanto dizia que eu não queria ser mãe, de repente quando eu resolvi querer, como se Deus dissesse, agora você não vai ter, né? Óbvio, eu vivi essa angústia, não estou dizendo que Deus fez isso, mas a angústia eu vivi. E hoje eu sou dona de casa. E eu vejo que a minha maior missão, e ela não é uma das minhas missões, a minha maior missão é essa menininha que Ele me deu. Porque se eu não conseguir trazer ela para o altar do Senhor e fazer ela entender tudo que Deus tem para a vida dela, eu estou falhando na minha missão. É a minha primeira missão, assim, primeira e maior, né? E vou dizer para vocês que eu penso assim, eu acho que você ama a psicologia, mas tem dia que você não quer ir para fazer terapia também, né? Tipo assim, eu não quero, não tô afim, né? Dona de casa também tem isso, sabe? Igual toda profissão. Tem dia que você fala, ai meu Deus, hoje eu não queria cozinhar, não queria passar, não queria limpar, não queria fazer nada. Mas, gente, toda profissão tem isso. Vocês acham que alguém... todo santo dia da vida vai amar sair para o trabalho? Não, toda profissão, homem e mulher, vai ter esse dia que você não quer. Agora, eu vou falar para vocês, eu amo cuidar da minha casa. Quer ver uma coisa que me desestressa? Fazer uma faxina me desestressa. Eu amo. Hoje, vou te convidar para ir lá em casa. Nossa, minha mãe fala isso. Hoje, eu tive que pegar, antes de vir para cá, né, a mulher de Provérbios, teve que fazer faxina. E eu tive que, tipo assim, eu vou ter que fazer em 1 hora, bem feito aquilo que dá, porque eu tenho que parar para ler a Bíblia, me preparar, porque a gente tem que criar prioridades. Quem trabalha em casa, gente, trabalha 24 horas, se quiser. 24 horas, Né? Então, assim, eu amo, tá? E às vezes eu encontro amigas minhas que trabalharam comigo na época que eu era secretária executiva, e elas falam assim, nossa, mas você está em casa, que horror, eu adoro. Eu faço minhas coisas, eu faço o meu relógio, porque sou eu que faço meu relógio. Óbvio que eu tenho que dar almoço para família, né? A gente tem que cumprir uma rotina. Uma rotina, né? Mas, gente, a hora que parou tudo, que não tem ninguém em casa, sou eu que mando. Eu faço o que eu quero, entendeu? Se eu quero dormir, eu durmo. Se eu quero ler um livro, eu leio, né? Então, gente, eu amo ser dona de casa. E agora, existe um preço? Existe. Porque a gente tem que diminuir os luxos. Não tem como. Né? A não ser que o marido fosse milionário, mas não é o caso. Então, a gente tem que diminuir os luxos. A gente tem que fazer mesmo a faxina, porque faxineira está cara. Né? Cozinhar, porque comer no restaurante também está caro. Então, tem. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Qual que é a área da vida que não tem preço? Que você não paga um preço? Não é? Nenhuma, né? A gente precisa parar de olhar para aquilo que a gente não tem e olhar para aquilo que Deus nos dá. Deus cuida de nós. A gente consegue ver as bênçãos do Senhor, a gente pode ver o amor de Deus cada dia
sobre as nossas vidas. A gente pode olhar para a nossa família e agradecer a Deus, porque Deus nos deu essa família, Deus nos deu esse corpo que nós temos, Deus nos deu saúde. Nós temos dificuldades? Temos. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A gente não está aqui, né, para ser feliz. A gente não está aqui para ser feliz. Nós não estamos sozinhos aqui também, né? Exatamente. Nós temos alguém que está nos fortalecendo, nos sustentando. Sim, o Senhor é conosco. Amém. Eu confesso também que eu não fazia ideia de toda essa ideia do movimento feminista, que tem base na política, no iluminismo. É um movimento ideológico político. Político, total. Né? E com isso eu comecei a seguir algumas cristãs que estudam o feminismo, né? Que é a Cris Correia, a Thaís Azevedo, e elas combatem o feminismo cristão. Né? E se a gente parar para pensar, nós não deveríamos nem comemorar o Dia Internacional da Mulher, porque teve a mesma origem. Né? Mas a gente aproveita essa data para nos posicionarmos como mulheres cristãs a sermos diferentes no mundo aí afora. Vocês entenderam o que a Adri falou? Elas combatem o feminismo cristão, porque não existe feminismo cristão. Não existe. Né? É isso que elas combatem. Ou você combatem. É feminista ou você é cristã. Os dois juntos não tem como. Né? E cada uma de nós foi criada por Deus com um propósito. E eu queria pedir para você abrir sua Bíblia em Gênesis 2:8. Olha o que Deus diz. Disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Presta atenção que esse versículo ele está no contexto da criação. Deus criou todos os animais, toda a natureza, criou o homem, e do homem ele fez a mulher. Ele poderia ter feito a mulher também do pó da terra, mas ele criou a mulher da costela de Adão. O único ser criado com material vivo. Uhum. E Adão, quando fica sabendo disso, ele diz, ela é carne da minha carne. Olha só o quão precioso foi o processo da nossa criação. E o propósito de Deus nos criar para sermos auxiliadora idônea. Não é só uma auxiliadora, não. Auxiliadora, o que seria esse papel de auxiliadora? De apoio, de ajuda, de cooperação para a missão do marido. Né? E idônea, o que é uma mulher idônea? Uma mulher competente, uma mulher eficaz, ela faz com excelência aquilo que ela tem para fazer. E o papel dela no casamento, na sociedade, onde quer que ela vá, se ela vai estudar, se ela vai trabalhar, ela faz tudo com excelência. Porque se a gente for parar para pensar, tem algum homem aqui? Se a gente for parar para pensar, as mulheres fazem muito melhor que os homens, né? Não é verdade? Porque a gente se esmera, a gente vai atrás, a gente corre. É um segredinho aqui. Né? A mulher ela é mais dedicada, né? E a mulher ela faz com perfeição, com excelência. Né? E nesse contexto, então, da criação, a gente vê Deus criando a família. Então, Deus deu uma ordem para o homem governar, liderar, dominar. E a mulher o quê? Auxiliar idoneamente. Esse é o propósito da criação da mulher. Ser auxiliadora do seu esposo. Né? Os homens e mulheres, a Nicole falou também aqui, homens e mulheres são diferentes. Anatomicamente, fisicamente, psiquicamente, emocionalmente. Hormônios diferentes. Hormônios diferentes. Gente, o que é menopausa? Pelo amor de Deus. É um calor insuportável. Ontem a gente estava na nossa sala do Mulher Única, estava todo mundo congelando e eu lá no paraíso. Eu falei, gente, que delícia. Né? A mulherada toda passando mal de frio e eu lá, me deliciando com o ar-condicionado. A gente sofre com isso, né? E é coisa de mulher, é coisa de sermos femininas, né? Deus nos fez assim, diferente. E o fato de nós sermos diferentes não quer dizer que nós somos inferiores, como é pregado aí fora, né? Que a mulher, por ser diferente do homem, ela é inferior a ele. Não, essa diferença é muito boa, né? Nos faz sermos
cuidadas pelos Especiais, homens, né? especiais. Traz equilíbrio. Traz equilíbrio, exatamente. Exatamente. E se pararmos para pensar, já foi falado aqui um pouco também, lembra um pouco da sua avó, bisavó, que ficava mais em casa. Veja como era a harmonia no lar naquela época. Era diferente. As mulheres, elas eram voltadas mais para cuidar da família. Os filhos estavam sempre bem criados, bem limpinho, educado, né? A mulher incentivava os filhos à educação, né? A gente via a diferença. A gente vê, eu observo assim a diferença dessa geração de agora, né? De como nós vemos os nossos filhos, né? Hoje os filhos estão ali isolados no celular e no quarto, né? Às vezes, quando chega alguém em casa, a gente tem que chamar o filho lá no quarto para vir cumprimentar a visita que chegou, né? Já não está mais naquele convívio ali da família, né? Ô, Adri, e assim, quando você olha para trás, é muito importante a gente olhar para uma realidade de pessoas cristãs, Sim. né? De exemplo cristão. Porque é óbvio que existe uma realidade de um homem opressor, que maltrata a esposa. No Antigo Testamento era assim, a mulher ela não era nem contada. Então, a Então, gente existe, não... Exato. O princípio do feminismo, ele tem um fundamento de verdade por causa dessa opressão. Por causa da opressão. Mas sim. todo o resto Eles viagem na tiraram maionese. isso para poder justificar tudo que eles queriam colocar, Exatamente. né? Mas os nossos Mas é que exemplos... eles transformaram uma guerra dos sexos. e os exato. nossos exemplos não podem ser exemplo. Gente, exemplo tem que ser exemplo bom. A gente não pode pegar exemplo, uma coisa que não funcionou, que não deu certo, que foi ruim. E o nosso exemplo é aquilo perfeito que Deus projetou para nós, né? Esse tem que ser o nosso exemplo. Então, óbvio que tinha mulheres que eram maltratadas, que eram, né, trabalhavam e não Até recebiam. hoje, né? Até hoje. Até hoje. Mas esse não Assim é o padrão. como existem homens que são maltratados, são Também, oprimidos. sim. Existem feministas que largaram o feminismo porque quando elas se defrontaram com a realidade, elas viram que não eram só as mulheres que sofriam. Existiam homens que sofriam isso, existiam crianças que sofriam isso. Sim. E a gente acaba vivendo também nesse momento, que eu já tinha falado um pouco também, essa inversão de papéis. Né? O papel do homem e da mulher é muito importante ser bem definido. Né? Com certeza. Os homens Não cria essa confusão, né? Essa confusão. E nisso os nossos filhos estão nos observando. Né? E isso é muito preocupante. Então nós temos que dar o exemplo. Os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos. Né? Eles vão observar tudo que a gente está fazendo. Né? Um versículo que eu acho muito interessante também é de 1 Pedro 3:1. Quando o nosso marido não é cristão. Né? Porque muitas mulheres vão falar assim, mas vocês estão falando aí porque o marido de vocês é crente, o seu marido é pastor, coisa assim, mas meu marido nem cristão não é. Né? Olha o que o versículo de 1 Pedro 3:1 diz. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que ele, se ainda não obedecer à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Então, não é porque o teu marido não é cristão que você vai se rebelar e dar o teu surto, dar a tua louca e mandar em casa. Não, você vai ganhar o seu esposo com o seu exemplo. Eu costumo dizer no consultório, às vezes elas não gostam muito, não. Mas eu falo para elas, falei, meninas, tem batalhas que nós vencemos de joelho e boca fechada. Como nós somos murmuradoras, como nós falamos além do que devemos, como nós falamos coisas erradas na hora errada. Ou a mulher é sobrecarregada ou ela é chata também. Né? Tem isso. Não, gente, mas né? A gente tem que entender também as nossas mazelas, os nossos defeitos, porque a gente costuma olhar só para o outro, né? Eu trabalho na rádio de manhã e é uma equipe masculina. Então, eu lido muito com isso, né? E toda vez, para vocês terem uma ideia, toda vez que tem notícia policial, a maioria delas, o personagem é o homem, né? Homicídio, enfim. Sempre está ele no meio porque o homem sai, né? Às vezes bebe mais que a mulher, está mais exposto a algumas situações. Mas quando é uma mulher que faz o ato,
e teve um ato muito cruel, né, que a gente teve que noticiar, que a própria filha matou o pai, isso não choca, vocês acreditam? Chocou você, né? Mas a maioria das pessoas não chocam. Até o próprio colega, ele passou a notícia, nossa, uma mulher, você viu uma mulher comer, nossa, e camufla. Aí eu falei, poxa, mas sim, uma mulher, qual que é o problema, né? Infelizmente, somos pecadores, homens e mulheres. Então eu vejo que a gente tem essa consciência que parece que tira a mulher até do campo da crueldade, né? Não, tem mulher muito cruel também, tanto quanto os homens, né? Por isso que em Provérbios, né, tem vários capítulos em Provérbios que fala da mulher, né, da mulher sábia, da mulher virtuosa, da mulher rixosa, né? E eu gosto muito do Provérbios 14:1, que acho que até a Nicole falou, que é da mulher sábia. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos derruba. Né? Então, o que é edificar? É construir. A mulher, ela com a sua sabedoria, e Deus, o que Ele fala na sua palavra? Que Deus dá sabedoria, assim, de forma deliberada, abundante, a quem pedir. Então, na nossa oração diária eu costumo dizer também, nunca peça paciência na sua oração. Porque se você ora pedindo paciência, o que você vai ter para exercer paciência? Tribulação, problema. Então, ore pedindo sabedoria. Porque Deus dá sabedoria a quem pede. Né? Então, a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Né? E ela vai, então, construir. Já a mulher tola, ela destrói a sua casa com poucas palavras. Ela destrói o seu marido, ela destrói o seu casamento, destrói o ministério, né? Porque a gente tem o hábito de falar nós somos responsáveis por criar o ambiente da casa. Sim. Sabe? A mulher, ela é responsável por criar o clima da casa. Então, se você torna o clima da sua casa insuportável de tanta reclamação ou de... Enfim, a gente é responsável por isso. A gente tem que criar o aconchego do lar para o nosso marido, para os nossos filhos, para os nossos amigos. A gente tem que criar esse ambiente acolhedor. Isso é a nossa responsabilidade como mulher, isso. E esse ambiente vai ser percebido, né? E não vai ser cobrado do homem, no caso. Vai ser cobrado da mulher. É nosso papel, faz parte da auxiliadora. Né? Quem não gosta, né? Aqui de receber, né, gente? Fazendo propaganda. Agora, em abril, vai começar um curso, A Experiência da Mesa. É um grupo pequeno, porque tem que ser o número de lugares que cabe ali na mesa. Então, acho que a gente vai começar com 8 mulheres. E vai ter... são 8 encontros, então vai ter vários grupos acontecendo futuramente. E esse é um curso que é com a foi baseado no livro da Devi Titus, que é uma mulher que trabalha com essa questão da experiência da mesa. E vai dizer da importância dessa reunião, desse ambiente acolhedor. Né? Então, é bem gostoso você poder acolher. Lá em casa, eu costumo dizer, quando a gente está... Eu não tenho mais TPM, porque eu também estou na menopausa, né? Mas quando a gente ficava de TPM, a gente dizia assim... Calma, né? A TPM é contagiosa, porque a mulher fica mal-humorada, o marido fica mal-humorado, não é assim? É. Aí o filho fica irritado, porque fica tudo ruim na casa. Efeito dominó. Coitado, meu marido, ele tem 3 irmãs, ele tem 3 filhas, tem uma cachorrinha, tem uma esposa, então ele aprendeu a lidar com mulheres. Às vezes ele chega para mim e diz assim, olha, não conversa com a Thaís nesse horário, porque deixa para falar outro dia, porque ela está numa fase do mês não muito boa, amor. Deixa. Então ele já sabe o relógio biológico da casa. Uhum. E normalmente as pessoas de mais intimidade, maior convivência, isso é cientificamente provado. As amigas mais próximas, o pessoal, as mulheres no ambiente de trabalho, elas ficam menstruadas no mesmo dia, né? Na mesma semana ali, né? Que é para dar ruim mesmo. É para dar ruim mesmo. Ai. E eu gostaria de trabalhar também num texto que já foi mencionado também sobre a submissão, que muitas vezes traz um certo desconforto para a gente. Por quê? Porque a gente não encara ele com os olhos de Deus. A gente encara com os olhos humanos, que a gente vai ter que abrir mão da nossa carne. A nossa Eva, ela quer
tomar posse daquilo que não é seu, né? Então, é o texto de Efésios 5:22. Se você quiser abrir sua Bíblia, eu vou acabar lendo o texto todo sobre o lar cristão. Efésios. E eu recomendo vocês lerem todo esse texto de Efésios 4, de 25 em diante, até o final do capítulo 5. Porque, se vocês prestarem atenção, o que antecede essa recomendação do lar cristão é uma vida de exortação à santidade. É uma vida do fruto da luz e as obras das trevas. Então, são recomendações de como nós devemos agir, né, como cristãos. Então, a questão da exortação à santidade. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Mas o nosso foco aqui vai ser o lar cristão. Olha o que diz Efésios 5:22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Eu acho muito interessante essa questão da submissão. A gente acha, quer dizer, não a gente, né? Porque a gente já estudou bastante, tem participado dos cursos de formação aqui na igreja. Então, eu acredito que vocês também enxerguem essa questão da submissão de uma forma diferente, como o Senhor quer para nós, como o propósito de Deus para a nossa vida. A questão da submissão aqui é nós estarmos sob a missão do marido. Olha como é diferente você olhar submissão e não encarar como ser um capacho do marido, né? E o marido, ele tem um papel de obediência ao Senhor, então nós devemos a nossa obediência ao marido. E isso tudo se encaixa perfeitamente de acordo com o propósito que Deus nos criou. Então, quando a gente entende que a nossa missão é estar auxiliando o nosso marido, porque ele está em obediência ao Senhor, nossa, fica muito mais leve para nós. E sabendo que você vai estar honrando, respeitando um marido que te ama, que te valoriza, que vai cuidar de você, que vai prover para o seu lar, que vai te proteger, né? Eu achei bonitinho, o Ricardo estava perguntando como é que estava o estudo, se estava tudo bem, se eu precisava de ajuda. Aí a gente estava falando sobre essa questão da submissão, que eu queria lembrar, porque ele já pregou sobre essa questão da submissão, e ele me lembrou que era estar sob a missão, né? E daí ele falou do amor, né? Que o marido, quando ama a igreja, quando ama a esposa, é como Cristo amou a igreja. Aí eu falei assim, seria como se fosse um amor sacrificial, né? Exato. Aí Exatamente. ele falou assim, não, para mim não é amor sacrificial, porque quando a gente ama, a gente faz por amor, faz por prazer, não faz por sacrifício. Para mim não é um sacrifício prover para você, não é um sacrifício te proteger. Eu daria a minha vida por você. Eu falei, uau. Não, e é exatamente também a questão do exemplo que vocês falaram, né, meninas? Quando o marido coloca isso na casa,
o filho vê, né? E ele faz isso com as meninas, faz isso com as colegas, é natural, né? Andando na rua, por exemplo, o João, ele fica sempre a Maria fica do lado de dentro da calçada. E às vezes ela tá para fora e ele vai, põe ela para dentro dela, ele fala, agora ela já sabe, né? Mas no começo ela ficava assustada. Não, o que você está fazendo? É porque eu tenho que te proteger. Porque se o carro vier aqui, ele vai me pegar primeiro em mim, que eu sou homem. Então eu tenho que te proteger primeiro porque você é mais frágil. Você é mulher. E ela leva e agora ela entendeu, né? E também a escada rolante é a mesma coisa, ele vai na frente, daí se ela cai em cima dele. E eu achei lindo esses dias também que eu estava entrando no elevador e um menino, devia ter uns 14 anos. Eles são muito novos, né? A gente acha que eles não sabem, mas eles já sabem. Eu não conheço o menino, né? Não sei. Eu estava indo na frente dele, ele veio rapidinho assim, ele segurou o elevador para eu entrar, deixou eu entrar super educado, com 14 anos. E aí você pensa... E um outro menininho também na festa da Maria Alice, que me deixou aquilo... Que eu falei, ainda há pessoas, homens que sabem... Há esperança. Né? Ainda há esperança. Ele chegou Mães na festa de meninos, por favor. Mãe de meninos, é a nossa missão. Deem essa educação para os seus filhos. O menino chegou na festa da Maria com um buquê com rosas para ela. Eu achei aquilo... Ele tem 8 anos, gente. 8 para 9. Ele levou o presentinho, levou um buquê, rosas para ela, né? Eu olhei para ele e o pai dele estava junto. Aí você percebe, né? Claro que não foi o menino que comprou, mas foi o pai que com certeza disse, leva porque ela é menina, né? E o Marcelo ficou de olho arregalado, né? Mas que coisa mais bonita, né? Eu acho que mostrar colocar a mulher como proteger a mulher, né? Cavalheirismo, que inclusive o feminismo diz que é machismo, né? Se você abrir a porta para uma feminista, se um homem ousar, né, abrir a porta do carro para uma feminista, coitado, né? Ela vai dizer que ela não precisa, que ela consegue abrir a porta sozinha. Então, se puxar a cadeira, meu Deus do céu, você acha que eu não sou capaz de sentar nessa cadeira? Você acha que eu não sou capaz de puxar? Nós temos que fazer o movimento contrário deles. Né? Eu adoro que o meu marido abra a porta para mim do carro. A gente tem vivido e a gente tem visto, no nosso estudo, a gente viu que o mundo, especificamente o nosso país, não sei se vocês têm acompanhado, mas tem começado esse movimento contrário. Contrário ao feminista, né? Voltando para o lar. Então eu digo assim, que a gente, assim como eu escutava a minha mãe, e a coitada da minha mãe nem percebia talvez, né, o que ela estava falando e me deixando ouvir, a gente tem que falar assim, como é bom ser mulher, como é bom poder se arrumar, como é bom ter o seu pai para me cuidar, sabe, para me proteger, como é bom o abraço do seu pai. A gente tem que falar isso dentro das nossas casas, para os nossos filhos entenderem a função do pai e a função da mãe. E não entrar essa função toda distorcida, porque eu aprendi uma coisa. Se você ensina o certo antes deles ouvirem o errado, eles vão precisar desconstruir o certo. Mas se eles não ouviram o certo, eles já constroem errado. Então nós precisamos fazer isso dentro das nossas casas. Nós temos que inculcar isso nos nossos filhos, né? Essa educação cristã, esse princípio, padrão, o propósito que Deus criou, né? Cada um no seu papel, né? Tanto o homem quanto a mulher. Deixar né? saber que você gosta, né? Eu sou feliz sendo mulher. Sim, exatamente. Eu sou feliz tendo a minha casa para cuidar, né? Eu sou feliz tendo um marido que me guarda. A gente tem que deixar eles saberem, porque a minha mãe me deixava saber que ela era infeliz tendo que pedir dinheiro para o meu pai. Gente, eu amo a minha mãe, a gente se dá super bem. Mas o fato que gerou isso na minha vida, né? E eu percebia isso. Então a gente tem que deixar a criança perceber o certo. Sim. E interessante que quando nós cumprimos e assumimos o nosso papel como auxiliadora, o nosso lar é diferente. As pessoas percebem. E o texto da mulher virtuosa diz que a mulher ela é honrada nessa situação, né? Então, a nossa coroa não é uma coroa de aparência, é uma coroa de atitudes, de virtudes, de comportamento que são feitos através de um padrão estabelecido por Deus. E nessa obediência nós temos as nossas orações atendidas por Deus. Exato. E a gente pode desfrutar das bênçãos de Deus para as nossas vidas porque nós estamos em obediência. Amém. Amém. Acho que
É isso. Então, eu gostaria de desafiar vocês. Esse texto que nós lemos de Efésios, meditem, leiam ele novamente, para que vocês tenham essa percepção, esse olhar com os olhos de Deus, desse texto de Efésios, para que vocês entendam esse conceito e passem isso para as filhas, netas, né? E a gente vê que está tão distorcido aí fora, né? E a gente, como mulher cristã, nós temos que trazer de volta esse princípio da mulher auxiliadora, da mulher que está ali para dar o apoio no ministério do marido, para dar apoio no lar, naquilo que ele precisa, naquilo que ele tem dificuldade, né? Então, nós temos esse papel de auxiliar o nosso esposo. Amém. Amém. Desconstruir um conceito não é fácil, mas é possível. Amém? E nós, como cristãs, precisamos desconstruir conceitos do mundo que entraram na nossa casa, né? Sim. E começar a construir algo do Senhor. Então, nós vamos hoje terminar sabendo que nós somos empoderadas pelo nosso Deus, através do Espírito Santo de Deus. E libertas através do Filho que nos libertou. Amém? Amém. O que Paulo diz aqui em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, né? Não sejam conforme esse mundo. O mundo não tem Jesus, o mundo jaz no maligno. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? A gente precisa renovar a nossa mente. Isso que você falou, o desconstruir o errado, né? E o certo, que é a palavra de Deus. Amém. É isso aí. E nós temos a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática, né? Sim. Amém. 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 Ai, obrigada, meninas. Adorei o bate-papo. Espero também que vocês tenham gostado. E vamos seguir, né? Sempre juntas, unidas, porque quando as mulheres estão realmente unidas, é muito mais fácil, né? Porque geralmente também no movimento feminista, a união é só uma placa, né? Que no fundo, não tem união, né? O que tem é uma mulher querendo dizer que o que a outra deve fazer e não dá nem a liberdade da mulher decidir o que ela quer, né? Se ela quiser trabalhar, ela trabalha. Se ela quiser ficar em casa, ela fica. Se ela quiser ter filho, ela tem. Se ela não quiser, ela não tem. No feminismo, não, né? No feminismo, você tem que seguir a cartilha. Se você não segue, você não é nem digna, né? De ser respeitada como mulher. Tá bom? Obrigada. Obrigada, queridas. Vamos ter mais um louvor para a gente encerrar e termos o nosso momento de comunhão, né? Obrigada por quem trouxe um lanchinho. Aí a gente vai ter um bate-papo ainda, né? Para a gente se conhecer um pouquinho melhor, né? E agradeço a presença de vocês, tá bom?